Muito bem. Hoje, no nosso encontro, a gente vai começar a falar dos 10 mandamentos da Mãe Mindful, né? Eu procurei elencar 10 diretrizes que nos conduzem, que nos guiam, né? Talvez você esteja me vendo aqui agora, você seja um outro tipo de educadora, você não seja mãe, então procure traduzir isso, né, para o seu contexto, para o seu cenário. Mas a gente vai falar aqui basicamente, né, dessas 10 percepções, ou dessas 10 atitudes, ou dessas 10 maneiras de nos conduzirmos na nossa maternidade por meio do mindfulness, e que nos tornam, né, quando são praticadas em conjunto, uma mãe mindful. Então, a primeira, né, que eu gostaria de falar... e antes de falar sobre isso, antes de falar dos 10 mandamentos, né, eu usei essa expressão realmente porque a gente tem aí como referência os 10 mandamentos da Bíblia como algo, né, a ser seguido, mas, obviamente, que esses 10 mandamentos, eles estão sujeitos a serem revistos, reavaliados, reorganizados, digamos assim, não é uma verdade absoluta, de forma alguma, né? Só para deixar isso claro. Então, vamos lá. Quero falar do primeiro hoje com você, tá? O nosso encontro de hoje é para a gente falar desse primeiro, né, mandamento aí, nesse grupo de 10. E o primeiro mandamento que eu queria falar com você é conexão acima de todas as coisas. A mãe mindful, né, a mãe que está se conduzindo por meio do mindfulness, ela tem como intenção clara, como uma das suas estrelas do norte, na sua maternidade, a conexão acima de todas as coisas com a sua criança, com o seu filho, né? E o que é essa conexão? Conexão nada mais, nada menos é do que um vínculo forte, uma ligação forte, né? Uma conexão com aquela criança. E isso é interessante da gente pensar, porque muitas vezes, né, principalmente quem pariu o filho, engravidou, mas isso também acontece com mães adotivas. Mães em geral, mas eu vou falar aqui especificamente das mães biológicas mesmo, nós podemos tender a acreditarmos que os laços sanguíneos, eles são fortes demais para serem ignorados e que eles já estabelecem por si só uma conexão forte com aquela criança, né? Como se a gente não precisasse investir naquele relacionamento, porque o simples fato de eu ser mãe daquele menino ou daquela menina já me coloca em um lugar, em uma situação de uma ligação, uma conexão muito bem estabelecida com ele ou com ela, né? Isso é uma falácia, isso não é verdade. Tanto é que se você pensar na sua própria vida, ou se você pensar nas pessoas ao seu redor, né, em colegas, em amigos, um irmão, um primo, você vai ver que muitas pessoas têm problemas com seus pais. Muitas pessoas, né, principalmente aí da nossa geração, pessoas da minha geração de adultos, talvez um pouquinho mais velhas, um pouquinho mais novas, se encontram, né, realmente em relacionamentos difíceis com a mãe, com o pai, às vezes dentro delas, né? Às vezes nem é uma coisa que está exteriorizada, mas cheia de traumas, cheia de dores, porque essa conexão ela não foi devidamente respeitada e estabelecida e não houve o investimento necessário. Então, lembre-se disso, para a gente estar se conectando com o nosso filho, a gente precisa estar cultivando essa presença e essa intenção de estarmos conectadas com o nosso filho, né? Isso significa respeitar quem o meu filho é. Isso significa passar tempo com o meu filho, né? O vínculo, acima de qualquer coisa, ele está ligado à confiança. E, infelizmente, a gente ainda está numa cultura, né, que considera a palavra respeito como sinônimo de medo. Então, talvez uma pergunta que você pode se fazer agora para você avaliar como anda a sua conexão com o seu filho ou com a sua filha, né?
é exatamente a seguinte pergunta, ó, quando o seu filho comete um erro, ele tira uma nota baixa, ele quebra alguma coisa em casa, enfim, ele faz alguma coisa de errado, um erro de criança ou alguma coisa que, enfim, um erro. O seu filho, ele corre de você ou para você? Né? Você é a pessoa com quem ele tem certeza que ele pode contar, a pessoa que ele sabe que ele vai ser acolhido e que vai ajudá-lo a encontrar os caminhos para poder, né, enfim, recuperar ou lidar com aquela situação, ou você é a pessoa que dá medo nele e ele começa a mentir, ele esconde de você as coisas que ele faz, né? Ele morre de medo que você descubra, ele pede para as pessoas ao redor para não te contarem. Seu filho confia em você? Porque se não houver confiança, não importa o quanto tempo você passa com o seu filho, né? Se não tiver esse relacionamento saudável em que a confiança floresce, não importa quanto tempo você passa com o seu filho, muito provavelmente essa conexão ela precisa ainda ser muito trabalhada, né? E essa conexão é algo que realmente floresce no contato entre um ser humano específico, uma mãe específica e uma criança específica, né? Então, a gente precisa aprender a conhecer os nossos filhos profundamente. Então, a mãe mindful, né? A mãe que está praticando mindfulness, a mãe que está realmente engajada nesse caminho de saber como funciona a própria mente, as próprias emoções, ela tem ferramentas, ela tem mais habilidade, ela tem mais disposição, ela tem mais clareza dos benefícios de estabelecer uma conexão profunda com o seu próprio filho. Mas, Ana, como que eu posso fazer isso? Uma coisa que eu acho que é interessante é a gente olhar para o nosso etarismo, né? O que é o etarismo? É uma tendência que a gente tem socialmente de enxergar a criança e o adolescente como seres inferiores a nós, adultos. Então, a gente tende a ter muita dificuldade para entrar naquele universo, né? Aquilo para a gente não é algo prioritário. O trabalho está sempre mais urgente, as obrigações, as coisas a fazer, às vezes o vídeo que você quer ver no YouTube, tudo isso parece mais interessante do que realmente estar em contato com o que o seu filho gosta. Então, uma maneira da gente ter conexão, estabelecer conexão com o nosso filho, é respeitando quem ele é, os gostos dele, e nos mostrando interessadas, porque às vezes quando nasce um filho, né, por exemplo, eu sou fã de Beatles, então talvez em algum momento da minha vida, antes de ter filho, antes de engravidar, etc., eu tenha pensado, nossa, vai ser maravilhoso escutar Beatles com o meu filho, mas pode ser que meu filho, ele goste de pagode, sabe, que é uma coisa que eu não gosto. E aí? Né, eu vou tentar enfiar Beatles goela abaixo, ou talvez eu vou me abrir a pelo menos conhecer o universo dele. Porque eu preciso estar interessada na pessoa que eu mais amo na minha vida. Como ela é realmente, para além das projeções, ou do que eu gostaria que ele fosse como uma cópia de mim mesma, né? E uma outra maneira da gente estabelecer essa conexão é a gente trazendo a criança para o nosso mundo. De que forma? Forçando a criança a realizar o meu sonho de ser bailarina? Não, não é sobre isso, né? Mas as nossas crianças, elas têm muito interesse no que a gente faz. Você já reparou isso? O que você faz, seu filho está curioso, sim. Muitas mães de meninos, né, costumam comentar isso, assim, que os meninos pequenos, meu filho, por exemplo, ele é assim mesmo. Vou até mostrar aqui, ó. Eu tenho isso aqui de maquiagem. Minhas maquiagens ficam aqui nessa bolsinha. E ele vê essa bolsinha, ele enlouquece, né? Ele passa o blush, porque ele me vê fazendo. Então, assim, Ana, eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida. Eu não consigo ter esse tempo para criar essa conexão. Mas principalmente as crianças pequenas, tá? Mais as crianças pequenas do que crianças um pouco maiores. Fazer isso que eu vou falar agora com crianças maiores é um pouco mais desafiador. Mas
a gente educar as nossas crianças desde pequenas a, por exemplo, você está lavando uma louça, ele não entende que aquilo é atividade doméstica, ele acha que aquilo é brincadeira e que é muito legal, porque a mamãe está fazendo. E a mamãe é a pessoa mais especial do mundo. Então, de alguma forma, sabe? Você vai ficar 10 minutos a mais lavando louça, talvez ele se molhe, você vai ter um trabalhinho ali para poder trocar de roupa, mas permitir que o seu filho também venha para o seu mundo e criar esses momentos realmente de interação profunda, né? Então, é essa a minha sugestão, pense nisso. Quais são os caminhos que hoje você pode tomar para poder criar uma conexão mais forte com o seu filho? Avalie se essa conexão ela já está acontecendo, né? Se você já tem ela. E uma outra maneira que eu gostaria de te convidar, né? De te estimular para poder estabelecer essa conexão profunda com o seu filho é por meio de uma prática informal de mindfulness que eu vou te convidar a fazer essa semana. Tá? Ela se chama Elogios Verdadeiros. Talvez você já tenha assistido essa aula do Mesen em que eu falo sobre elogios, talvez não. Eu acho que é muito positivo a gente elogiar as pessoas, a gente reconhecer o que a gente admira nelas, né? A gente incentivar essas pessoas a florescerem cada vez mais naquilo. A gente tem que tomar cuidado realmente com os elogios que a gente faz com os nossos filhos, só para a gente não potencializar ou criar um ego um pouco indomável, né? Um egocentrismo, digamos assim, uma vaidade, uma autoestima distorcida. Mas elogiar as nossas crianças, né? Ter esse olhar, buscar, se propor a elogiar significa que antes do elogio você está se propondo a enxergar o que o seu filho tem de bom. Então, a prática informal ela é assim, ó. Exercício, uma vez por dia, escolha alguém próximo a você, um membro da família, um amigo, um colega de trabalho, no caso, né, estou sugerindo aqui o seu filho ou filha, e faça um elogio genuíno a essa pessoa. Quanto mais próxima for a pessoa, melhor. Filho, pai, mãe. Dizer a um desconhecido no ponto de ônibus que você gostou do cachecol dele não conta, ok? Quanto mais específico o elogio, melhor. Por exemplo, acho muito legal o jeito alegre como você atende o telefone. Fique também consciente dos elogios que você receber. Investigue o motivo dos elogios e o efeito de recebê-los. Lembrete. Coloque a palavra reconhecimento ou elogio em lugares onde possa vê-lo no decorrer do dia. Hoje mesmo no Instagram, desculpa. Hoje mesmo no Instagram eu postei um vídeo com uma frase, que agora eu não lembro o autor, mas essa frase ela diz o seguinte: converse com o seu filho ou filha como se ele ou ela fosse a pessoa mais sábia, mais gentil e mais bela do mundo. Porque ele muito provavelmente vai se transformar naquilo que ele acha que ele é. E aí, eu acrescento, os nossos filhos, eles acham que eles são aquilo que a gente diz que eles são, né? Então, cuidar aí da nossa palavra, cuidar aí de como a gente se conecta com essa criança, procurar estabelecer, né, por meio do corpo, da presença, da palavra, das emoções, uma conexão saudável. Conexão acima de todas as coisas, essa é a nossa primeiro mandamento aí da Mãe Mindful. Tudo bem. Então, agora vamos fazer uma prática bem simples relacionada a isso. Vou te convidar a se assentar confortavelmente. Inspirar e expirar.
percebendo o corpo em contato com a cadeira, com o assento, a pele em contato com a roupa, temperatura do ar, chegando, deixando a mente chegar no momento presente. O corpo já está aqui. E então, deixe que venha à mente a imagem do rosto de uma ou duas crianças por quem você nutre grande afeição. Talvez um filho, um sobrinho, um aluno. Se preenchendo neste momento dessa expressão infantil, poderosa pela sua leveza, pela sua genuinidade. E mantendo essa imagem o mais nítida possível diante de si, leve a atenção agora ao coração. Percebendo o coração e enxergando essa ou essas crianças com os olhos do coração. O que significa enxergá-las com olhos bondosos que buscam ver o melhor a ser visto. Enxergando essas crianças para além dos seus comportamentos, das dificuldades, birras, procurando ver essas crianças para além das emoções desafiadoras que talvez você sinta em relação a elas, a irritação, a raiva, até o seu cansaço. Veja se é possível se conectar à essência, para além dos rótulos que essa criança já recebeu. Preguiçosa, rebelde, chata, respondona, boazinha, comportada, inteligente, qualquer rótulo. Veja se é possível enxergar essa criança com os olhos mais puros que você puder cultivar agora. E então, deixe brotar dos olhos do coração uma palavra, um elogio sobre a essência
desse ser. Querida criança, você é sábia, você é bondosa, você é curiosa, você é livre, você é sensível. O que é a sua querida criança? Neste momento, guarde para si a percepção mais genuinamente pura que você possa ter tido neste momento sobre essa criança. E permita que em algum momento essa criança saiba disso. Verbalize, expresse. E então, voltando a atenção para o corpo, novamente para o quadril em contato com a cadeira, a roupa em contato com a pele, mexendo mãos, pés, abrindo os olhos quando se sentir mais confortável. E esse é o nosso momento de hoje. Eu espero que você tenha tido bons insights.